Fala, fiel. O clima tá quente e o Corinthians se prepara para mais uma batalha no Brasileirão. O desafio da vez é contra o Vitória, fora de casa, e o momento pede atenção total. Muita coisa tá em jogo, principalmente porque o time vem convivendo com desfalques importantes e ainda busca aquelas vitórias que podem garantir tranquilidade na tabela. E olha, esse jogo promete ser daqueles que mexem com o coração do torcedor, porque o Vitória vem embalado, crescendo na hora certa e jogando a vida para escapar da zona da confusão. O Timão, por outro lado, precisa encarar essa partida com seriedade, sem aquela história de escolher jogo, porque a gente já viu isso acontecer antes. Contra o Sport, por exemplo, o time foi com a intensidade lá embaixo e acabou derrotado por 1-0. Não dá para vacilar. Mesmo que a cabeça de muita gente já esteja na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o Brasileirão ainda exige atenção. A pontuação ainda não é suficiente para respirar aliviado e, mesmo que o rebaixamento pareça algo distante, ninguém quer susto na reta final. Agora, quando olhamos para o elenco, a lista de desfalques preocupa. O Hugo Souza continua fora, sentindo o ombro, e já são 4 dias sem treinar. Tudo indica que ele não viaja para Salvador. Com isso, o jovem Felipe Longo deve assumir novamente a titularidade no gol. Vai ser apenas o segundo jogo dele como profissional, depois da estreia diante do Santos. Na zaga, o André Ramalho está de volta, deve formar dupla com o Gustavo Henrique, e o Matheus Bidu segue firme na lateral esquerda. Já na direita, o Mateuzinho está suspenso e a vaga vira um quebra-cabeça para o Dorival resolver. O Charles e o Félix Torres aparecem como as principais opções para substituir o titular. O Charles vinha com dores no joelho, mas se recuperou e deve começar jogando. Ainda assim, o Félix Torres também treinou na posição e pode ser uma surpresa. O técnico já chegou a elogiá-lo quando ele jogou improvisado na lateral em outras oportunidades, e mesmo com atuações irregulares, é possível que o Dorival queira dar uma nova chance ao jogador, especialmente por ser um confronto fora de São Paulo, longe da pressão da torcida. Então, pode anotar, Charles é o favorito, mas não dá para descartar o Félix aparecendo por ali. No meio de campo, o grande ponto de interrogação é o Carrillo. Ele treinou entre os titulares, mas vem de um longo tempo afastado por lesão, e talvez ainda não esteja pronto para aguentar os 90 minutos. Por isso, a tendência é que o Dorival mantenha o trio com Ranieri, Martins e Bidon, deixando o Garro mais avançado na criação. Se o Carrillo entrar, deve ser no decorrer do jogo. O ataque deve ter Memphis e Yuri Alberto, dupla que precisa reencontrar o caminho do gol para o time engrenar de vez. Agora, se a gente olhar para a tabela, o Corinthians soma 36 pontos. A linha de corte para escapar do rebaixamento gira em torno de 42, mas o ideal é chegar nos 45 para garantir de vez a permanência. Isso significa 3 vitórias. 3 vitórias e o time respira tranquilo. O problema é que os próximos confrontos não são simples, mas também não dá para dizer que são impossíveis. É aquela sequência em que o Corinthians precisa somar pontos, nem que seja no sofrimento. O duelo contra o Vitória é complicado, sim. O time baiano vem crescendo, empurrado pela torcida no Barradão, e jogando com o desespero de quem precisa sair da zona da degola. Mesmo assim, um empate lá não seria de se jogar fora. Claro que o ideal é vencer, mas o momento pede inteligência. Se voltar com um ponto, considerando os desfalques e a força do adversário em casa, já é um resultado aceitável. Depois disso, o Corinthians recebe o Grêmio, e aí sim, tem uma chance real de vitória. O Grêmio também está tentando se firmar, mas dentro da Neoquímica Arena o Timão costuma se impor. Na sequência, vem o Bragantino fora. E olha, esse pode ser o jogo-chave. O Bragantino não vive uma boa fase, caiu muito de rendimento no segundo turno, e o Corinthians pode aproveitar essa oscilação para beliscar 3 pontos preciosos. Na sequência, o Ceará aparece como adversário em casa, outro duelo com boas chances de vitória. Se o time confirmar esses resultados, chega rapidamente à pontuação de segurança e pode até sonhar com uma vaga em competição internacional. Depois disso, a reta final reserva confrontos duros. Tem clássico contra o São Paulo, jogo fora com o Cruzeiro, duelo contra o Botafogo,
viagem até Fortaleza e encerramento diante do Juventude. Nenhuma dessas partidas é fácil, mas se o Corinthians mantiver um mínimo de consistência, é totalmente possível somar os pontos que faltam. E é por isso que o confronto contra o Vitória é tão importante, ele pode dar o impulso que o time precisa para embalar na competição. A grande questão é como Dorival vai montar esse time diante de tantas ausências. Ele tem tentado encontrar equilíbrio, alternando jovens da base com jogadores mais experientes, e o Felipe Longo, por exemplo, vem mostrando personalidade. O garoto assumiu a responsabilidade, jogou com segurança contra o Santos, e agora vai encarar um cenário ainda mais desafiador, num jogo que promete pressão do início ao fim. Já no sistema defensivo, o retorno do André Ramalho é um alívio, porque ele traz mais segurança na saída de bola e organização tática. No meio, Bidon e Garro continuam sendo as engrenagens criativas, mas precisam de apoio. O time sente falta de um articulador que consiga acelerar o jogo e quebrar as linhas adversárias. E o ataque, que em outros tempos era temido, hoje carece de regularidade. O Memphis é aquele jogador que oscila muito, e o Yuri Alberto, apesar de se movimentar bastante, tem convivido com uma seca de gols que incomoda o torcedor. São nesses momentos que a bola precisa entrar de qualquer jeito, nem que seja na marrã, porque a confiança muda tudo. E tem outro ponto importante, a questão mental. O Corinthians não pode entrar achando que o Vitória, por estar na parte de baixo da tabela, vai facilitar. É justamente o contrário. Os caras jogam com a faca nos dentes, empurrados por uma torcida que transforma o Barradão num caldeirão. Se o time entrar desligado, pode se complicar rápido. O ideal é ter postura de decisão, mesmo sendo um jogo de meio de tabela. O torcedor quer ver entrega, raça, aquela marca registrada do Timão. E, claro, toda essa fase do time também reflete fora de campo. O clube vive um momento de indefinição em relação ao principal patrocinador. A diretoria tenta encontrar uma nova parceria, mas as negociações não avançam como esperado. Existe uma brecha contratual que permitiria a troca, mas o tempo está passando, e até agora nenhuma proposta agradou de verdade. Isso mostra como o Corinthians, além de lutar dentro das quatro linhas, também precisa resolver pendências fora delas para se reestruturar completamente. Enquanto isso, a torcida segue fazendo o papel dela, apoiando, cobrando e acreditando. Porque o corintiano é assim, pode criticar, pode reclamar, mas nunca abandona. E é nesse clima que o time embarca para Salvador, com o objetivo de somar pontos e continuar firme na busca por estabilidade no Brasileirão. A expectativa é grande para ver quem vai dar conta do recado entre os substitutos. Será que o Charles vai segurar a bronca na lateral? Será que o Felipe Longo vai mostrar maturidade novamente? E no meio, o Carrillo pode voltar a ser aquele jogador decisivo? Tudo isso vai ser testado agora, no momento em que o Corinthians precisa provar, mais uma vez, que é grande em qualquer circunstância. O torcedor do Corinthians sabe que nada vem fácil. E é justamente nesses momentos de pressão que o time costuma mostrar quem realmente é. A partida contra o Vitória não é apenas mais um jogo no calendário, é um teste de força, de mentalidade e de comprometimento. O elenco precisa entender que cada ponto faz diferença, e mesmo que o foco da torcida esteja dividido entre o Brasileirão e a Copa do Brasil, a realidade exige atenção total nas duas frentes. O Dorival tem trabalhado para ajustar a equipe, mas ainda enfrenta o desafio de encontrar uma formação que dê equilíbrio. O setor defensivo vive altos e baixos, e os desfalques têm dificultado a vida do treinador. A ausência do Hugo Souza muda o perfil do time lá atrás. O Felipe Longo é promissor, mas ainda está ganhando experiência. Isso interfere na confiança da linha de defesa, que precisa se adaptar à nova voz dentro de campo. O André Ramalho, com seu retorno, deve assumir a liderança da zaga, orientando os companheiros e trazendo mais estabilidade. Na lateral direita, o dilema continua. Charles é o mais provável titular, e sua versatilidade pode ajudar, mas a improvisação sempre carrega riscos. O Félix Torres é aquele tipo de jogador que divide opiniões. Tem força, tem presença, mas às vezes peça no posicionamento. Se ele for o escolhido, vai precisar provar em campo que pode ser útil mesmo fora de sua posição original.
Do outro lado, Matheus Bidu precisa ser mais constante. Ele apoia bem, mas a recomposição defensiva ainda deixa a desejar, e contra o Vitória, qualquer espaço pode ser fatal. No meio de campo, a dúvida sobre o Carrillo mexe com o torcedor. Todo mundo sabe do potencial dele, mas depois de tanto tempo parado, ninguém quer ver o jogador voltar e sentir novamente. Dorival sabe que precisa dosar a carga. Por isso, o trio Ranieri, Martins e Bidon deve começar o jogo. Eles dão uma sustentação maior e liberam o Garro para criar mais. O problema é que o Corinthians tem pecado na transição ofensiva. O time rouba a bola, mas não consegue acelerar. Falta aquele passe vertical que quebra linhas, algo que o Carrillo fazia bem antes da lesão. No ataque, Memphis e Yuri Alberto são o termômetro do time. Quando os dois estão em sintonia, o Corinthians ganha força, ocupa o campo adversário e cria oportunidades. Mas quando o entrosamento não aparece, o time se perde. Memphis precisa ser mais objetivo, procurar o jogo e explorar sua velocidade pelos lados. Já Yuri, por mais que se doe o tempo todo, tem que reencontrar o caminho do gol. A bola até chega, mas falta capricho na finalização. Um gol muda tudo, a confiança, o ambiente e até o rendimento do grupo. E a verdade é que o Corinthians ainda tem margem para crescer no campeonato. Mesmo sem fazer uma campanha brilhante, o time tem mostrado resiliência. Venceu jogos difíceis, empatou partidas que pareciam perdidas e, acima de tudo, tem se mantido competitivo. O torcedor, claro, cobra mais intensidade, mais vontade, mais futebol. E com razão. Mas a reta final do Brasileirão sempre reserva surpresas, e um bom aproveitamento nas próximas rodadas pode colocar o Timão numa posição bem mais confortável. O calendário é puxado, e o Dorival precisa administrar o elenco. A Copa do Brasil está logo ali, com um confronto pesado contra o Cruzeiro, e isso exige planejamento. O treinador deve rodar o elenco, dar minutos a quem tem correspondido e testar novas peças. Essa mescla entre experiência e juventude pode ser o diferencial. Jogadores da base, como o João Vitor Jacaré, pedem espaço, e mesmo que ainda falte rodagem, é importante que eles se sintam parte do grupo. O Corinthians sempre revelou bons talentos, e agora é hora de confiar neles quando for preciso. Outro ponto que pesa é o ambiente fora de campo. A incerteza sobre o futuro do principal patrocínio cria ruído nos bastidores. O clube tenta se reorganizar financeiramente e busca alternativas para manter a saúde financeira. A atual parceria ainda pode ser reavaliada, mas as conversas para uma eventual substituição não avançam no ritmo esperado. Enquanto isso, o time dentro de campo tenta blindar o elenco dessas questões, focando exclusivamente no que acontece nos 90 minutos. E é esse foco que o torcedor espera ver no Barradão. Um Corinthians concentrado, intenso e comprometido. Porque o Vitória, empurrado pela torcida, vai tentar pressionar desde o primeiro minuto. O gramado, o clima e a atmosfera do estádio tornam o jogo ainda mais desafiador. É aquele tipo de partida em que a superação fala mais alto do que a técnica. O Corinthians vai precisar de garra, de estratégia e de um pouco de frieza para não se complicar. A tendência é que Dorival monte uma equipe mais compacta, apostando em transições rápidas. O meio deve trabalhar com toques curtos, tentando atrair o adversário e explorar os espaços nas costas da defesa. Memphis pode ser a válvula de escape pela ponta, e o Yuri, o homem de referência. O segredo será o equilíbrio, defender bem sem abrir mão da possibilidade de surpreender. E não dá para negar que a tabela ajuda. Depois do Vitória, o Corinthians tem uma sequência acessível, com jogos em casa que podem render pontos preciosos. Se conseguir uma boa pontuação nessas próximas rodadas, o time se livra de vez da ameaça de rebaixamento e passa a mirar objetivos maiores, como uma vaga na Sul-Americana ou até mesmo no G8, dependendo dos resultados paralelos. O importante é não deixar para a última hora. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol amanheceu em polvorosa nesta quarta-feira com rumores que prometem abalar as estruturas do esporte brasileiro.
Segundo fontes próximas à diretoria do Corinthians, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, teria feito uma oferta surpreendente pelo clube paulista. Embora os detalhes financeiros ainda não tenham sido confirmados oficialmente, a notícia correu rapidamente pelas redes sociais e já é tema de debate entre torcedores, jornalistas e analistas esportivos. O possível interesse do magnata espanhol no timão gerou uma onda de especulações. Estaria o Real Madrid buscando uma expansão internacional, ou o objetivo seria garantir acesso a talentos emergentes do futebol brasileiro? Alguns especialistas acreditam que a movimentação faz parte de uma estratégia mais ampla do clube merengue para fortalecer sua presença na América do Sul, enquanto outros veem a proposta como uma manobra usada para abalar a concorrência no mercado de transferências. Dentro do Corinthians, a reação ainda é cautelosa. A cúpula do clube mantém silêncio, mas a circulação de rumores é intensa. Jogadores e comissão técnica, segundo a apuração, foram pegos de surpresa e ainda tentam digerir a possibilidade de uma negociação de tamanha magnitude. Entre os torcedores, as opiniões são divididas. Enquanto uma parte celebra a projeção internacional, outra teme que uma possível venda desestabilize o elenco e afete a tradição do clube. Analistas de mercado apontam que, caso a negociação avance, estaríamos diante de uma das transações mais inusitadas da história do futebol mundial. Não se trata apenas de valores astronômicos, mas de uma movimentação que poderia redefinir o protagonismo de clubes sul-americanos no cenário global. Ainda não há confirmação de reuniões oficiais, mas fontes indicam que a diretoria do Real Madrid estaria avaliando minuciosamente todos os aspectos financeiros e estratégicos da operação. Enquanto o rumor se espalha, o mercado internacional observa com atenção. Qualquer passo oficial poderá gerar repercussão imediata em clubes europeus e sul-americanos. Até lá, torcedores do Corinthians vivem dias de expectativa e apreensão, imaginando se, de fato, o timão poderá ser protagonista de um capítulo histórico do futebol mundial. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!